adorador me adora na crise. E se estiver passando pela falência, o verdadeiro adorador me adora na falência. E se estiver passando pelo deserto, Jesus está falando, o verdadeiro adorador me adora em qualquer circunstância. Toma este ambiente, Pai querido, toma este ambiente, Senhor. A cada coração, meu Pai, lançado diante de Ti neste momento, que ora, Senhor, por uma causa, por uma circunstância. Talvez, Pai querido, já não tem mais palavras. Apenas Senhor, um sentimento de desespero, um sentimento de angústia, uma luta infindável, Pai querido, uma guerra que nunca se acaba, Pai querido, uma prova, Senhor, que tem sido estendida ao longo dos anos, meu Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, recebe diante de Ti, Senhor, o nosso culto, ora prestado a Ti, Pai. Oh Senhor, nós repreendemos, meu Pai, toda palavra contrária, Senhor. Nós repreendemos toda investida, Jesus, do inimigo da nossa alma. Nós repreendemos, Senhor, toda a frieza, meu Pai, do coração. Todo, Senhor, descomprometimento, Jesus. Pai querido, tira do nosso meio a mentira. Tira do nosso meio a fofoca, tira do nosso meio a contenda, meu Pai. Oh Senhor, Pai querido, incomoda, Senhor, as nossas vidas, porque, Pai querido, nós queremos criar um ambiente, Senhor, insustentável, quando deveria ser, Pai querido, um ambiente de adoração, porque nós reclamamos de tudo, Senhor. Reclamamos do tempo, reclamamos do barulho, reclamamos do louvor, reclamamos do pregador, Pai. E isso vai trazendo frieza. Eu nunca vi alguém sair da tua casa para prestar um culto e achar defeito em tudo, sendo que Ele foi o Cordeiro perfeito. Eu nunca vi alguém que sai da tua casa já murmurando, já reclamando. Parece que vem com a obrigação de mostrar a presença. Não, venha para adorar o Cordeiro Santo de Deus, porque Ele é perfeito, porque Ele nunca falhou, porque Ele nunca há de falhar, porque Ele te ouve, porque Ele te responde, porque Ele pode te curar, porque Ele pode te renovar, porque Ele pode alcançar a tua casa, porque Ele pode mudar a tua história, porque Ele pode arrancar esta enfermidade, porque Ele é o Cristo ressurreto. Senhor, fala, Pai querido, com a tua igreja, é o teu povo, meu Pai. Eu lhe peço, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor se manifeste em meio aos louvores, meu Pai. Que o Senhor se manifeste, Pai querido, em meio às irmãs. Que o Senhor se manifeste, Pai querido, em meio ao corpo de obreiros, meu Pai. Que o Senhor se manifeste, Pai querido, em meio ao ministério de varões, Jesus. Que o Senhor se manifeste, Pai querido, no meio das crianças, meu Pai. Que o Senhor se manifeste, Pai querido, no meio da nave da igreja, Senhor. E aonde houver, Pai querido, alguém frio, alguém, Senhor Jesus Cristo, pensando em desistir, Senhor, aviva mais uma vez, Pai querido, aviva, aquece o coração com a tua palavra, que a chama do Espírito de Deus possa te confrontar na noite de hoje, que a chama do Espírito de Deus possa te acender na noite de hoje, e que você possa sair daqui regozijando a presença de Deus. Adore por aquilo que Ele é. Adore por aquilo que Ele é. Adore por aquilo que Ele é. Oh Senhor, adore por aquilo que Ele é, porque Ele já está na casa, porque Ele já se faz presente. Lance aos pés dEle todas as suas dificuldades, todas as suas angústias, porque Ele é poderoso, porque Ele é santo. Oh Senhor, em nome de Jesus, meu Pai,
Abençoa, Pai querido, e usa, Senhor, a vida da missionária que vem trazer uma palavra ao nosso coração. O Senhor, Pai querido, sabe o que a tua igreja precisa ouvir, meu Pai, na noite de hoje. Nós não precisamos, Pai querido, ter o nosso ego massageado. Nós não precisamos ouvir aquilo que desejamos. Nós não precisamos, Pai querido, ouvir aquilo que nos conforta. O que nós precisamos, Jesus, na noite de hoje é ser confrontados, meu Pai. O que nós precisamos na noite de hoje, Senhor Jesus Cristo, é ser arrancado, Pai querido, da nossa posição de conforto, de comodismo, de covarde, Pai querido, de se esconder. O que nós precisamos, Pai querido, é se apresentar como homens e mulheres de Deus, Pai, dispostos, Senhor Jesus Cristo, colocar a mão no arado, Pai, e não desistir. É com essa igreja, Pai querido, que eu oro na noite de hoje. Uma igreja, Pai querido, que persevera. Uma igreja, Jesus, que permanece. Uma igreja, Senhor Jesus Cristo, que prova, Pai querido, dos teus milagres. Uma igreja, Pai querido, que aterroriza, Senhor, o inimigo da nossa alma. Uma igreja, Pai querido, que não teme palavra contrária. Uma igreja, Senhor Jesus Cristo, que não teme, Pai querido, a investida do inimigo. Mas uma igreja, Jesus, que continua, Pai querido, crendo no poder que há no teu nome. Oh Senhor, diante de ti, Pai, nós colocamos e apresentamos este culto no teu altar. Venha, Pai querido, falar com a tua igreja. Venha, Senhor, se manifestar em nosso meio, meu Pai. Assim, Jesus, nós te pedimos, meu Pai, tenha misericórdia da nossa alma. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. E permita, Jesus, que na noite de hoje nós possamos, meu Pai, sentir um pouquinho da tua presença. E permita, Jesus Cristo, que nós sejamos agraciados pelo teu Espírito. E permita, Senhor Jesus Cristo, que nós possamos se aproximar de ti, meu Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus de Nazaré. Paz do Senhor, meus irmãos. Salmo de número 150, para a glória de Deus. Salmos de número 150. Em nome de Jesus, eu peço que assim que você encontrar, se coloque de pé. Ministério de Louvor também já pode subir ao altar. Salmo de número 150, o último dos escritos de Salmos. Bom é poder orar, irmãos. Bom é poder orar. Um privilégio para todos nós. Salmo de número 150 vai dizer assim: louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Tudo que tem vida ou tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Olha que o Salmo de número 150 vai deixar. Louve. Bom é quando você consegue romper a sua dificuldade e a nossa visão carnal ela é derrubada e nós conseguimos enxergar no âmbito espiritual. Se nós conseguíssemos entender o verso de número 2, louve-me pelos seus poderosos feitos, nós não reclamaríamos as nossas dificuldades, nós não murmuraríamos por aquilo que ainda nós não vivemos ou não conquistamos, apenas estaríamos louvando ao Senhor. O louvor, ele é tido em um momento de adoração.
Quando você está feliz na sua casa, o que você faz? Coloca o louvor. E você quer cantar mais alto do que o som. É isso que o Senhor espera. E diz no Salmo de número 150, não importa qual seja o seu momento, não importa qual seja a sua dúvida, não importa qual seja a sua dificuldade, não importa o que você esteja passando, ainda assim louve ao Senhor. Por quê? Porque Ele é maior do que todo este problema, porque Ele é maior do que toda essa angústia, porque Ele é maior do que toda essa crise, porque Ele é maior do que toda essa insegurança, porque Ele é maior do que todo este medo, porque Ele é maior por tudo aquilo de negativo que eu e você possamos estar passando. Então é dado mais uma oportunidade. Louve ao Senhor. Quem? Todos aqueles que têm fôlego. E você aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Um salmo escrito por Davi, uma oração em forma de cânticos. Sabemos que a grande maioria de salmos escritos vai nos levar a uma extremidade, ou de alegria, ou de profunda tristeza. E este salmo, Davi vai se lançar diante do Senhor. Olha o que diz: ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não venham os lábios falsos, venha de ti a sentença em meu favor. Veja os teus olhos onde está a justiça, prova o meu coração, e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontra. Decidi que a minha boca não pecará. Como fazem os homens pela palavra dos teus lábios, eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firme nas tuas veredas, e os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me responde. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Verso 8: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para me derrubar. São como um leão, ávido pela presa, como um leão forte, agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens, assim de homens deste mundo, cuja recompensa está nessa vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhe reservaste. Seja os teus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. É bem claro entender que o momento que Davi está passando é talvez uma grande perseguição, uma grande injustiça, um grande levante. E o posicionamento de Davi é o que sempre me chama a atenção em meio a essas adversidades. Você não vai ver Davi tomando nenhuma decisão antes de orar.
Você não vai ver Davi tomando nenhuma decisão olhando para os seus recursos. Quais, pastor? Davi conduzia um grande exército de soldados, homens leais e valentes, prontos a guerrear a qualquer peleja e batalha em favor de Davi. Davi não fica em todo tempo procurando expectativas no homem para justificá-lo, mas todas as vezes que você vê Davi sendo perseguido, ele coloca a cara no pó e busca a presença de Deus. Todas as vezes que você vê Davi passando por uma injustiça, ele não vai reclamar com Deus, ele não vai brigar com Deus, ele vai falar: Senhor, tu conhece, tu sondas o meu coração, tu sabes que eu não pratiquei a injustiça, então, Pai querido, manifesta-te em meu favor. Davi não pede pressa, Davi não fala que tem que ser agora, Davi apenas ora e aguarda o mover de Deus. Seria mais fácil e mais simples encontrar solução em seus próprios recursos, mas quem é tido como um rei, como um homem segundo o coração de Deus, não age segundo o seu próprio coração, porque a própria palavra vai dizer que o coração do homem é enganoso. Agir pelo próprio coração é ir pelo caminho errado, agir pelas próprias emoções é agir com as suas próprias forças. Mesmo que tudo esteja dando errado e você olha para o céu e fala: Senhor, eu não merecia, a minha vida é justa, eu tenho te adorado, eu tenho sido reto, eu tenho sido íntegro, ainda assim a dificuldade me alcançou. Ore e espere a justiça da parte de Deus. Não espere do homem aquilo que ele não pode entregar, mas espere de Deus o tempo de justiça sobre a tua vida. Apenas aquiete o teu coração e deixa Deus responder às suas orações. Você bate palma para Jesus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. Certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse o Senhor: Não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondeu Jesus. Disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Aqui é uma passagem bastante conhecida por nós, a qual Jesus, ali na casa de Marta e de Maria, Maria ali se assenta aos pés de Jesus para ouvir a palavra do Senhor, né? Ela tira o seu tempo para ficar ali com Jesus, enquanto Marta, ela é distraída com os afazeres da casa, ela ali afadigada, angustiada com o que tinha que fazer, o que tinha que preparar para Jesus. Enquanto Jesus ali, ele só queria que Marta, ela parasse igual Maria parou, para ouvir a sua palavra. E essa palavra, ela me chama muita atenção, porque muitas das vezes nós estamos como Marta em nossa vida espiritual. Estamos tão afadigados, tão angustiados, tão ansiosos com tantas coisas e esquecemos do nosso tempo com Jesus. Esquecemos de tirar uma parte do nosso tempo para Jesus. Muitas das vezes a gente se anseia, se afadiga com coisas tão pequenas que não vale a pena e esquecemos do principal, que é a palavra do Senhor, que é a presença do Senhor Jesus. E Maria ali, ela escolheu a boa parte. Que possamos ser como Maria em nossa vida, em nossas vidas. Escolher a melhor parte, que é Jesus. O Senhor, ele já se faz presente neste lugar. Nós tiramos o nosso tempo nessa noite para adorar Ele, para glorificar o santo nome dEle. Que não possamos sair daqui da mesma forma, da mesma maneira qual entramos. Que possamos ter esse tempo que a gente tirou com Jesus, ser um tempo agradável, um tempo válido para nossas vidas espirituais. Porque se o Senhor, ele nos permitiu estarmos aqui,
que nós possamos glorificar e engrandecer o santo nome dele, porque somente ele é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração. Eu creio que nenhum de nós saímos de nossas casas, deixamos nossos afazeres, nossas coisas lá, para simplesmente aqui ocupar um lugar, um espaço, ou simplesmente para dizer eu fui ao culto de quarta-feira, eu estava presente. Ou para não receber uma mensagem do pastor perguntando por que não veio ao culto. Eu creio que cada um de nós saímos aqui para entregar o nosso melhor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, o nosso melhor culto ao Senhor Jesus, ao qual nos proporcionou essa oportunidade de estarmos aqui. Que possamos adorar Ele de todo o nosso coração nessa noite. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 4, verso de número 19. Até o verso de número 26. Amém? Eu vou pela minha versão, está um pouco diferente da que temos ali, mas o significado é o mesmo. A epígrafe vai dizer a verdadeira adoração. O Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 25 eu encerro. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará as coisas. Não vou seguir para não ficar muito extenso. Escute, o cenário, ora narrado por João, vai falar de um belo encontro entre Jesus e uma mulher samaritana. Nós conhecemos muito bem este texto, porque essa mulher vai ter o teu passado revelado por Jesus. E o teu passado não é dos melhores. Mas o questionamento desta mulher é bastante interessante. Porque quando Jesus se apresenta, mostra ser um grande profeta, como ela mesmo vai reconhecer, ela sendo samaritana, vai perguntar para Jesus: e aí? Qual que é a maneira correta de adorar? Porque nós, samaritanos, adoramos nos montes, e vocês que são judeus, adoram no templo em Jerusalém. Por que existe este questionamento? Porque nós conhecemos lá atrás, no Velho Testamento, vai se dividir as 12 tribos, se dividindo entre Reino do Norte e Reino do Sul. Samaria, por sua vez, vai começar a adorar a outros deuses, até mesmo bezerro de ouro. E essa mulher perguntando para Jesus: e aí? Adoro eu como os samaritanos ou adoro eu como os judeus? E Jesus vai responder de uma maneira tão sábia e vai trazer 2 atributos e 2 linhas de pensamento para que se entregue uma verdadeira e genuína adoração a Jesus. A primeira que ele vai falar é em espírito. Este espírito, ora narrado, não é com E maiúsculo. Então, para o teu entendimento como leitor da Bíblia, ele não está falando do Espírito Santo. Ele está falando do Espírito que habita em nós. Quando você, antes de ser cristão, era questionado
qual que é a sua religião? Qual que você dizia? Naturalmente, a grande maioria falava, eu sou católico. Quem nunca teve uma fitinha amarrada no braço e quando aquela fitinha se quebrasse, o teu pedido se cumpria? Por quê? Porque nós somos criados em um ambiente com esse tipo de adoração. Pelo menos dentro da minha casa sempre foi muito comum, vela de 7º dia, vela para tal santo, vela para outro santo. Então a gente vai crescendo e aprendendo que para buscar a Deus nós precisamos de vela, nós precisamos de imagem, nós precisamos de fitinha, nós precisamos de algo material. Por quê, pastor? Porque a natureza do brasileiro é acreditar naquilo que ele toca, naquilo que é palpável. E Jesus não habita em coisas materiais. Se você tiver uma marquinha da aliança lá na estante da tua casa, sinto muito, irmão, ela tá lá só para enfeite, ela não tem a presença de Deus. Esquece, porque o Espírito Santo de Deus não habita ali. A tua adoração, ela não está em algo que é físico e que é material. A adoração de um crente, para ser verdadeira, ela tem que ser em espírito. E em espírito nós adoramos a Deus. Por quê? Porque Ele é espírito. Ele não é matéria, Ele não é mais carne, Ele não é mais osso, Ele não habita em paredes. Ele está em todo o tempo aguardando a genuína adoração. Vou te confrontar. Se você vem para a igreja e toca aquele hino, você fala, agora eu vou adorar. Mentiroso. Você está emocionado. Porque o que precisa adorar é o espírito, não é a emoção do momento. Adorar em espírito é em todo tempo. Quando o teu espírito sai do teu corpo? Alguns acreditam quando a gente dorme, né? Tem dia demora para voltar. O que Jesus está falando é, você não precisa de uma igreja para me adorar. Escute, você precisa de uma igreja para congregar, para ser aconselhado por um pastor, para viver em comunhão com os irmãos em Cristo, mas para adorar, não. Até porque nós louvamos ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Lembra o povo que saiu do cativeiro depois de 70 anos, que voltaram louvando ao Senhor? Era pela libertação. E nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é e representa sobre as nossas vidas. Quando nós viemos à igreja, nós viemos para prestar um culto ao Senhor, entregar um sacrifício ao Senhor. E talvez você não, só eu, entro aqui pedindo as coisas. Então na maioria das vezes nós viemos cultuar para pedir. Quem nunca levantou a sua mão e falou, Senhor, hoje eu vou na igreja buscar a sua bênção sobre a minha vida, hoje eu vou na igreja para receber a minha vitória? Está errado, irmão, não está errado, mas você veio para prestar um culto e você não está adorando a Deus. Quando você adora a Deus? Quando tudo está dando errado. Porque é espírito, não tem relação com sentimento, não tem relação com a carne, não tem relação com o momento que você está passando. O que Jesus está falando é, se tiver em crise, o verdadeiro adorador me adora na crise. E se estiver passando pela falência, o verdadeiro adorador me adora na falência. E se estiver passando pelo deserto, Jesus está falando, o verdadeiro adorador me adora em qualquer circunstância. Escute, Mateus 24, Jesus está no Getsemane orando. Vai orar, presbítero William. Quando volta, os discípulos estão dormindo. A frase de Jesus para aqueles homens é: orai e vigiai, para que não caia em tentação. A carne pode até ser fraca, mas o espírito está pronto em todo tempo. É disso que Jesus está falando. O momento não muda a sua adoração, a circunstância não muda a sua adoração. Aquilo que você tem vivido, de tudo dando errado na sua vida, não muda a adoração. Quando alguém te perguntar, pastor, me perguntaram o que é adorar em espírito e verdade, o que eu respondo?
que o teu espírito, independente do que a tua carne está passando, continua em constante adoração. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: vale nada ser crente, olha a prova que você vive, o deserto que você vive. Foi falado aqui sobre o Salmo 73 no início. Asaf quase se desviou, como pastor, olhando aquilo que os ímpios estavam conquistando: casa, carro, churrasco, viagem, dinheiro, roupa de marca. Quando ele olhou, falou assim: que negócio é esse, Jesus? Todo dia de manhã eu estou na porta do templo, todo dia de manhã eu abro a igreja, todo dia de manhã eu preparo o holocausto, todo dia de manhã eu estou aqui e nada acontece na minha vida. É a mesma prova, é a mesma dificuldade, é a mesma circunstância que está dando tudo errado. E Deus está falando: este é o verdadeiro adorador, porque nada está acontecendo de bom na ótica humana, mas dentro do teu espírito existe alegria de adorar. Se for pelo momento, irmãos, me desculpa. Se eu pedir para você levantar a sua mão e falar assim: se você tiver um motivo para não ter vindo na igreja hoje, todo mundo levantaria a mão e atribuiria a ausência de um culto na noite de hoje por um problema. Mas eu vim aqui para falar para uma igreja que adora em espírito e em verdade, que passa por cima das muralhas, que passa por cima da dificuldade, que não se importa com as circunstâncias e adora. Não se esqueça: eu adoro pelo que Ele é. Você nunca mais vai esquecer isso. Quando você for prestar adoração a Deus, adoração é: Senhor, eu te adoro porque Tu és onisciente, eu te adoro porque o Senhor é onipotente, eu te adoro porque o Senhor é onipresente. Ou seja, eu não preciso pegar um óleo ungido e levar para minha casa. Se eu orar, Ele já chega lá primeiro. Eu não preciso de uma marquinha colocada na minha estante para representar a presença de Deus. Eu oro aqui e a presença de Deus desce lá, entra no meu coração, e aonde eu passo muda a história. O que Deus está guardando é a genuína adoração. Chega desse negócio de culto místico, chega dessa macumbinha gospel, chega de atribuir a falta de adoração ao teu momento. Adore. Adorar quando tudo está bem, moleza, filho. Queria ver você fazer igual Davi. Ninguém entendeu, foi nada. Davi está passando, Janiele, pelo pior momento da sua vida. O pecado já foi estabelecido dentro da sua casa. O filho do adultério lhe nasceu. E essa criança está doente. Davi não come, não bebe, fica calado, quieto. Quando a notícia chega da morte do menino, Davi se levanta, coloca a sua melhor veste, melhora o teu semblante e vai adorar ao Senhor. Eu duvido que talvez nós nos dias de hoje recebesse uma notícia de luto, colocasse a nossa melhor roupa e falasse assim: eu vou para a igreja. Na nossa natureza humana seria mais fácil, porque o Senhor deixou, porque o Senhor não curou, porque o Senhor não tirou daquele leito, porque o Senhor não livrou da morte. Ela não poderia ter morrido, ele não poderia ter morrido. Era minha mãe, era o meu pai, era o meu irmão, ainda era novo, tinha planos. E daí, se os planos de Deus são maiores do que os nossos, Ele leva quando Ele quiser, mas Ele espera que até mesmo na situação de Davi, você adore. As irmãs, em nome de Jesus, adorar é este hino aqui, ó. Você só está emocionado, só emocionado. Você consegue separar o que é carne, o que é emoção e o que é espírito? É difícil, irmãos. É muito difícil separar um turbilhão de sentimento, de emoções, de necessidades, de dificuldades. Mas se a letra de um louvor fala que você vai ter vitória, mexer com você, e a palavra não mudar e não te fazer um adorador, você só é um emocionado. Você adora com as suas lágrimas, você adora em silêncio, você adora sentado, você adora com a sua postura, você adora com o seu posicionamento, mas em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, as irmãs vão adorar a Cristo.